Cultivo Online, capítulo 256. Explodido em muitos pedaços. Ah, mais uma coisa. Você não tem permissão para usar sua própria arma neste teste. Anciã Tantai acrescentou, e apontou para o porta-armas não muito distante e continuou. Use um desses. Há alguma pergunta? Um dos discípulos levantou a mão e disse. Podemos usar qualquer técnica que quisermos, certo? O Elder Tantai assentiu. Isso mesmo. Algum tempo depois, após as perguntas, o Elder Tantai disse. Se você deseja desafiar o fantoche de treinamento, dê um passo à frente. Alguns segundos após as palavras do ancião Tantai, um discípulo no auge do espírito aprendiz deu um passo à frente e falou em voz alta. Eu irei primeiro. Ele então foi pegar uma lança no suporte de armas antes de voltar e se aproximar do boneco de treinamento. O discípulo ficou alguns passos na frente do boneco de treinamento e reservou um momento para se preparar. Depois de respirar longa e profundamente, o discípulo ergueu a lança. Uma vez que a lança foi levantada perfeitamente paralela ao chão, o discípulo prendeu a respiração por um segundo antes de empurrá-la para frente. Estrondo. O boneco de treinamento foi lançado voando para trás, mas desacelerou muito rapidamente e parou a 5 metros de seu local original. O discípulo esperou nervosamente pela avaliação e, alguns segundos depois, o boneco de treinamento passou de prateado para verde, depois verde escuro, antes de finalmente ficar amarelo. Você passou, o Elder Tantai disse. Sim, o discípulo gritou de excitação antes de devolver a lança ao suporte de armas. Poucos minutos depois, outro discípulo estava diante do boneco de treinamento que havia retornado ao seu local original com uma arma diferente na mão, uma espada. Ha, ha. O discípulo cortou a espada em sua mão, criando um golpe poderoso que fez o boneco de treinamento cair de joelhos. Assim que se levantou novamente, as cores começaram a mudar. Verde claro, verde escuro, amarelo claro. Você passou, o Elder Tantai disse uma vez que a cor parou no amarelo claro. O próximo discípulo foi, mas não pegou uma arma e ficou diante do boneco de treinamento com os punhos nus. Golpe de punho destruidor de montanha. O discípulo deu um soco com imensa força no boneco de treinamento, fazendo-o voar a muitos metros de distância. Depois de cair a uma dúzia de metros de distância, o boneco de treinamento levantou-se e caminhou lentamente de volta ao seu local original enquanto mudava de cor enquanto caminhava. Verde escuro, amarelo claro, amarelo escuro. Nada mal. A anciã Tantai acenou com a cabeça quando viu isso e continuou, você passa. Obrigado, ancião. O discípulo curvou-se diante dela antes de ficar com os outros dois que haviam passado antes dele. Os discípulos continuaram a desafiar o boneco de treinamento, um por um, e em menos de uma hora, mais da metade dos discípulos usaram a sua vez. Amarelo claro, aprovado. Amarelo claro, aprovado. Verde escuro, falha. Verde escuro, falha. Amarelo claro, aprovado. Dos 30 e poucos discípulos que desafiaram o fantoche de treinamento, apenas 2/3 deles conseguiram passar no teste marcando a cor amarela. Porém, ninguém conseguiu fazer o boneco de treinamento ficar vermelho. Mas algumas tentativas depois, um discípulo com uma base de cultivo de guerreiro espiritual de primeiro nível finalmente conseguiu acertar o boneco de treinamento com força suficiente para que ele ficasse vermelho claro. Céus, que habilidade marcial poderosa! Eu pude sentir o impacto mesmo daqui. Nem me atrevo a imaginar como deve ser atingido por um golpe tão poderoso. Os discípulos ficaram chocados com este jovem que empunhava uma grande espada nas mãos. Eu reconheço essa habilidade marcial. É a força implacável, uma habilidade marcial de nível terra. Não é de admirar porque foi tão poderoso. Pensar que ele treinou uma técnica de nível terrestre a um nível tão alto. Que talentos e exibições surpreendentes. A anciã Tantai bateu palmas depois e falou com uma voz de elogio. Ótimo. Já faz um tempo que um discípulo não consegue acertar a cor vermelha durante o exame. Na verdade, a última vez que alguém conseguiu acertar o vermelho foi há quase um ano. Obrigado, ancião, por seus elogios. Algum tempo depois, quando todos foram, foi apenas Yuan quem não foi. Esse é o discípulo Yuan que derrotou o tigre louco. Que cor você acha que ele alcançará? Os discípulos imediatamente começaram a murmurar uns com os outros enquanto Yuan ia até o suporte de armas para pegar sua arma. Quem sabe, realmente, durante sua partida com o Mad Tiger, ele não levantou nenhum dedo e usou alguma técnica misteriosa para derrubar o Mad Tiger. Tenho a sensação de que ele atingirá um amarelo escuro. Talvez até vermelho claro. Acho que será apenas amarelo claro. Alguns momentos depois, Yuan voltou ao boneco de treinamento com uma espada na mão, e os outros discípulos pararam de falar para observar com olhares intensos. Que técnica devo usar? Yuan pensou consigo mesmo. Embora o Heaven Splitting Sword Strike seja sua técnica mais poderosa disponível, ele não queria destruir este lugar. Quanto à sua próxima técnica de espada mais forte, técnica de selamento demoníaco, estava fora de questão, já que ele nunca a usou antes. Portanto, ele só poderia usar o golpe da espada sangrenta, sua técnica mais utilizada. Depois de assumir uma postura ofensiva, Yuan respirou fundo. Assim que ele soltou o fôlego, a espada em sua mão começou a brilhar em um vermelho brilhante e Yuan brandiu a espada com toda a sua força. Estrondo.
A aura de Yuan explodiu com um sentimento tirânico, e um arco de luz vermelha apareceu no ar quando a espada acertou o pescoço da marionete de treinamento. Agarre-se. Para a surpresa de Yuan, a lâmina da espada em sua mão explodiu em vários pedaços depois que Yuan atingiu o boneco de treinamento. No entanto, essa não foi a única coisa que quebrou durante seu ataque, já que a cabeça do boneco de treinamento foi cortada de seu corpo como se tivesse sido executado. O que? A anciã Tantai gritou com uma voz chocada quando viu isso, já que esta é a primeira vez que ela vê alguém destruir uma marionete de treinamento dessa maneira. Quanto aos outros discípulos, seus olhos estavam arregalados como pires com as mandíbulas caídas no chão, parecendo que tinham acabado de testemunhar algo impossível.